nós vamos ouvir agora, nós convidamos para estar aqui o pastor João Emílio. O pastor João Emílio é pastor da primeira igreja batista de Irajá, já esteve conosco, eu creio que há uns 4 anos atrás, justamente no aniversário da igreja, e depois nós convidamos, né, para estar aqui. Ele não pôde, estava em viagem, e esse ano eu convidei novamente, né? E quando ele aceitou o convite, eu fiquei, confesso, irmãos, muito feliz. Eu gosto muito de ouvir o pastor João Emílio, e eu tenho certeza que Deus estará usando a sua vida como Deus tem usado até aqui. Quero passar a palavra ao pastor João Emílio e agradecê-lo por estar conosco. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Eu estou muito feliz também por poder estar aqui com os irmãos. Estou achando a igreja assim animadinha, sabe? Pessoal mais antigo, assim, durante os cânticos animados, levantando as mãos, balançando assim. Estou até estranhando, sabe? Eu ando pregando por aí, tem umas igrejas muito animadas, aqui está bem animado. Mas tem também umas igrejas que parece que estão tão entristecidas. O pastor falou que ia fazer uma inversão, mas pastor, fiquei com uma vontade tão grande de cantar uma música com a igreja junto com o Fael. O senhor me permite? Então, se o Fael puder vir aqui para nós cantarmos juntos uma música, e eu estou assim, me achando, eu estou me estudando, e estou vendo que eu estou numa fase assim que eu estou gostando de todo tipo de música, todo tipo, mas eu estou gostando de alguns tipos diferentes de música. Então, outro dia, por exemplo, lá em Irajá, nós cantamos um hino bem tradicional, e eu gosto dos hinos bem tradicionais. Por exemplo, eu gosto muito daquele assim: justo é Senhor dos teus santos caminhos, és digno todas as tuas. Só que daqui para frente tem que ter um regente que saiba. Aí não dá para mim, mas nós cantamos um hino bem tradicional. Aí entrou um grupo e dançou o tal do hip hop, que eu não gosto não, irmãos, mas o pessoal aprova. Então teve o hip hop lá, mas hip hop de crente, né? Era um movimento lá e tudo, e deu aquele hip hop. Aí depois teve um outro estilo lá que não me lembro bem. Eu pensei assim, poxa vida, eu lembrei de um rapaz da igreja que estava num lugar e alguém perguntou para ele: como é que é a sua igreja? É tradicional? É contemporâneo? É avivado? Aí ele deu a resposta que eu gostei, ele disse assim: não dá para definir. Lá na nossa igreja é assim, tem horas que parece que é a coisa mais tradicional do mundo, em outra hora parece que é contemporâneo, outra hora parece, aí disse o rapaz, outra hora parece que é do reteté. Então, eu queria cantar, nesse dia que cantou bem tradicional e depois teve o hip hop, eu pensei, está faltando um do reteté. Aí chamei o Fael e pedi a ele, e ele começou um lá que era muito reteté demais. Mas depois nós cantamos aquela da Cassiane, que é assim: quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela... Eu queria cantar essa, pode, pastor? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Que
palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 43. Gênesis, capítulo 43. Eu estou achando tão interessante aqui hoje, que eu estou olhando para alguns irmãos aqui com a sensação que eu conheço de outro lugar, né? Mas eu estou percebendo que eu estou ficando velho. Isso é coisa de gente que não está tão nova mais. Você quer observar uma coisa? Você testa se você está envelhecendo ou não. É a reação que você tem quando ganha certos presentes. Vou lhe dar um exemplo. Você não está mais tão novinho se você ganha um queijo e fica feliz. Não é? O casal de nossa igreja viajou e trouxe um queijo para mim, entregou no domingo. Pastor, lembramos do Senhor, trouxe um queijo. Eu fiquei numa alegria tão grande, eu imaginei se um adolescente ganhasse um queijo de presente. Um adolescente ganhando um queijo de presente vai olhar para a pessoa e dizer assim, nada a ver. Mas você começa a sentir tanta alegria em umas coisas assim que antes não parecia ter muito sentido, né? Mas eu também estou aqui com essa outra característica. O meu sogro é pediatra há uns 40 e poucos anos. Ele olha para alguém e fala assim, eu acho que aquele rapaz foi meu paciente. Na Copa do Mundo mesmo, agora tinha um jogador lá que dizia, eu acho que esse rapaz foi meu paciente. Gênesis 43, verso 1. Gênesis 43, 1. Diz assim, a fome continuava rigorosa na terra. Vamos repetir juntos? A fome persistia gravíssima na terra. Mais uma vez, vamos lá? A fome persistia gravíssima na terra. Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Pode ser assim. Meus irmãos, eu tenho observado que nós, os batistas, esse ano estamos enfatizando muito o tema da família. E, na verdade, meus irmãos, parece que as igrejas são as únicas que estão lutando, de fato, em favor da família. Nós não encontramos, por exemplo, partido político nenhum levantando bandeira de família, porque isso traz uma ideia de conservadorismo. Parece que aquele partido é um partido muito conservador e agora nós estamos na moda de ser esquerda. Então alguém, quando quer parecer ser uma pessoa boa, uma pessoa de cabeça boa, ela tem que se identificar como pessoa de esquerda, uma pessoa progressista. E a ideia de progressista é a ideia da pessoa que aceita as novidades de modo geral, uma pessoa progressista. A família então tem sido muito atacada na sua estrutura, no seu núcleo, aquilo que é uma família, mas não apenas aquilo que é uma família. A família tem passado por mudanças no próprio conceito do que é ser bom filho, bom marido, boa esposa. Uma boa esposa, há uns anos atrás, era facilmente identificada, porque o conceito de boa esposa estava muito ligado a certas coisas. Você chegava na casa, e esse costume ainda há hoje, você chega em alguma casa, uma jovem daquela casa faz uma sobremesa ou prepara algum prato. E quando ela serve, e o pessoal da casa diz, olha, quem fez foi fulana, uma jovem da casa. Então a gente prova a comida ou prova a sobremesa. Se tiver gostoso, a gente diz assim, já pode casar, porque a ideia de boa esposa era boa cozinheira. Eu me lembro, por exemplo, da minha família, fulana de tal, e agora eu tenho que falar fulana de tal, porque a gente vai pregar, não sabe que as coisas estão passando, então tem gente gravando, tem gente botando no YouTube,
O pastor conhecido meu passou um aperto tremendo nos dias atrás. Está ele numa igreja pentecostal, mas aquela pentecostal mesmo. Pentecostal tradicional, não é neopentecostal não, que neopentecostal não tem nem pregação. Neopentecostal não tem pregação, tem oferta de oração, cura, expulsão de demônio e cura de enfermos. Mas ele estava numa pentecostal clássica, que tinha pregação. Então ele pregou nessa igreja, e ele disse que foi um sermão abençoado e o povo estava tão envolvido. Ele disse que nunca pregou num ambiente como aquele, que eles diziam uma coisa e o povo, amém, glória a Deus, aleluia. E quando ele falava alguma coisa engraçada, o povo ria e gritava, oh glória, estava aquela massa de gente unida ali. E ele disse que quando foi no final da mensagem, ele terminou o sermão, foi glória, aleluia para todo lado, e ele passou o microfone para o pastor presidente lá da igreja, e um irmão se levantou em profecia e veio andando, marchando, pegou na mão desse meu amigo e saiu pela plataforma dizendo, e eis que tu pisarás em lugares e tal, e serás enviado, e ele andando atrás do irmão. Muito bem, acabou o culto, ele disse para mim assim, eu estava todo suado, e entrou dentro do carro, entrou no carro e foi embora. Daqui a pouco toca o telefone, senhor. E ele reconheceu que era uma pessoa da igreja. E ele todo, ô meu irmão, tudo bem? Pastor, o que está acontecendo com o senhor? Ele disse, não está acontecendo nada, eu acabei de sair de um culto aqui agora, preguei na igreja. Pois é, pastor, estou aqui ligando no YouTube e vendo o senhor marchando, o senhor graças aqui. Uma igreja tradicional, irmãos, aí dá um problema danado, mas então, uma parente, alguém da nossa família, com certas dificuldades em algumas áreas do relacionamento familiar, mas era sempre considerada boa esposa, que cozinhava muito bem, mantinha a casa muito limpa, a casa um brinco, mas com muitas dificuldades no trato com os outros parentes e tudo, mas as pessoas diziam da família, fulana de tal tem esses defeitos aí, mas é muito boa esposa, porque cozinha muito bem e deixa a casa limpa. Hoje em dia, se as moças que estão casando forem medidas por cozinhar ou manter a casa limpa, talvez não vai dar muito certo, não vão ser considerados tão boa esposa assim. E descobri agora que há na nossa igreja um prato que é o prato predileto das jovens casadas, e elas fazem esse prato com muita habilidade, chama-se lasanha, e vem com um S vermelho na capa assim. Houve também, meus irmãos, uma mudança grande no que é ser considerado bom marido, bom esposo. Um bom esposo, eu me recordo, aquele homem sério, aquele homem mais pro lado do bravo. E uma ocasião eu escutei falando a respeito dele assim, ele é muito difícil com os filhos. Esses meninos, os filhos dele, precisam andar na linha, porque ele quando pega para bater, bate mesmo. E ele com a esposa também não é fácil. É o tipo do homem que a casa tem que estar tudo na linha, tudo muito bem pronto. A hora do almoço, a comidinha dele tem que estar ali, e ele é muito enjoado. Agora é bom marido. No caso desse, parece que tinha até um amante fora do casamento. E eu fiquei observando, e alguém dizia, bom marido, muito bom marido. Disso ninguém pode reclamar. E qual era a lógica desse homem desse jeito ser considerado bom marido? É porque ele não deixa faltar nada em casa.
bom marido é aquele que põe as coisas em casa. Ideia de boa esposa, aquela que deixa a casa limpa e cozinha bem. Bom filho, mudou também o conceito. Não é a mesma coisa mais. Bom filho era o filho que trabalhava com os pais, que ajudava os pais. Tem muita gente aqui agora que tudo que eu estou falando tem lógica, porque viu isso acontecer. Os filhos eram ajudadores dos pais. Uma pessoa, por exemplo, um casal que tinha 8, 9, 10 filhos, principalmente se morasse no interior, era uma bênção. Sabe por quê? Porque aquele monte de filhos iam crescendo, ficavam os rapazes, todo mundo trabalhando para o pai e para a mãe. Aquela casa, aquela família era uma família forte. Muita gente trabalhando. Hoje em dia o conceito de filho bom mudou. Eu já não sei mais o que é um filho bom hoje. Porque hoje os pais trabalham para os filhos. Nós vivemos uma sociedade que a criança é o centro. Isso mudou muito, isso não era assim. Eu me lembro, ia muito em culto em lares. Meus pais me levavam para os cultos nas casas. Chegava no culto no lar, ali muitos irmãos naquela casa apertada, poucos lugares para se sentar. Era impensável eu, como criança, ficar sentado e deixar um adulto em pé. Isso não se cogitava, mas isso não existia. Isso não existia. Hoje eu chego nos lugares, chego a ficar espantado que as crianças sempre olham para a cara da gente com uma cara de autoridade. A gente fica até sem graça porque avó, pai, mãe, fica todo mundo reparando ainda se você achar que aquilo está inconveniente. Agora, esses dias, passei por uma experiência muito estranha lá em Cajá. Eu estava na igreja e recebi um telefonema de um obstetra, um ginecologista. E ele disse: eu preciso de uma orientação pastoral. Eu perguntei: o senhor é crente? Ele disse: não, mas a vida está mudando tantas coisas, estão de um modo tão esquisito que eu estou agora apelando até para Deus. Peguei aqui pelo Google aqui o telefone da Igreja Batista aí, porque eu preciso que o pastor me dê uma orientação e faça uma oração por mim. Eu perguntei: mas o que aconteceu, doutor? Ele disse: eu acabei de sair de um parto agora. Fiz um parto agora. Eu perguntei: mas o que aconteceu? Houve algum problema com a mãe? Com a mãe não. Eu disse: e a criança? Pois é justamente por isso que eu estou ligando. Já fiz mais de 2.000 partos na minha vida, mas igual esse de hoje eu nunca vi. Falei: a criança está saudável agora? Ele falou: não, ela está muito saudável. Fiquei esperando o que tinha acontecido. Ele disse: olha, pastor, esse mundo está mudado demais. Quando eu tirei a criancinha, paz para o senhor, eu dei um tapinha no bumbum da criança para a criança chorar, a criança me deu um murro no meio da cabeça. É brincadeira, isso não aconteceu. Isso é história. Isso é história. Isso não aconteceu. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Porque eu acho que a criancinha daqui a um tempo vai lançar a mão de um código de defesa da infância e da juventude, vai mostrar para o médico. Mas, meu irmão, tudo está muito mudado. Mas existem algumas coisas que continuam inalteradas no que se refere às reações, ao jeito de ser da família, às dificuldades em família. Você note, por exemplo, que nós lemos um texto agora que diz que a fome continuava gravíssima na terra. Meu irmão, agora nós estamos nesse ponto do texto de Gênesis, vendo a trajetória da família de Jacó. E a família de Jacó estava passando por mais uma das fases difíceis, porque a família de Jacó passou por muitas fases difíceis. Agora a família está enfrentando uma fome rigorosa, gravíssima. E você sabe que neste ponto do capítulo 43 de Gênesis, a situação está mais grave do que antes, porque eles já estavam enfrentando um período de fome anteriormente. E você se lembra bem que a família de Jacó passou por uma situação muito estranha, quando os irmãos, os filhos de Jacó venderam um dos irmãos. Os filhos venderam José, o irmão mais novo, como escravo para o Egito.
dizendo que algum animal havia devorado o irmão deles. Pegaram a roupa de José, ensoparam com sangue de uma ovelha e disseram: olha, papai, essa aqui é a roupa de José, nós encontramos isso, algum animal o devorou. Mas na verdade eles tinham vendido José como escravo. Passado algum tempo veio um período de fome, e você sabe, não dá para contar aqui a história. José acaba sendo vendido para o Egito, se torna escravo, depois foi para a cadeia, mas da cadeia ele se torna governador do Egito, e há uma fartura no Egito por 7 anos. José, como governador, administra bem aquela situação, e ele passa agora a ser um referencial, o Egito passa a ser um referencial de um lugar onde tinha comida, e ao redor havia fome demais, e a fome alcançou a família de Jacó, aqueles muitos irmãos, o próprio Jacó. E você sabe, meu irmão, que agora, quando o texto diz que a fome estava gravíssima na terra, os irmãos de José já tinham ido ao Egito uma vez buscar comida, e eles se depararam justamente com José sendo governador. José não se deu a conhecer a eles, porque quando José foi vendido, provavelmente ele tinha uns 16, 15, 17 anos, era ainda um adolescentezinho, um jovem, de adolescência para jovem. Os irmãos dele eram mais velhos. Ele mudou, porque você sabe que nessa fase, às vezes a pessoa muda muito, engorda, acaba de crescer. Eu me recordo que eu cheguei no Seminário do Sul com 18 anos, e junto comigo tinha mais um outro de 18 anos. Quando nós terminamos o curso, eu entrei no seminário, eu era o menor do meu quarto, eu morei com mais 2. Quando eu saí do seminário, eu era maior do que os 2, porque nessa faixa de idade a pessoa ainda acaba de crescer. José mudou muito naquele período, e agora ele era o governador do Egito, está lá, os irmãos já estiveram com ele uma vez, e agora o texto diz assim: a fome continuava gravíssima. Irmãos, se a fome continuava gravíssima, pode nos fazer, nos ensinar muitas coisas. Quando uma família, quando uma pessoa está enfrentando um problema, e o problema persevera gravíssimo, quando a luta está ainda maior, quando a luta permanece, irmãos, por que Deus permitiu aquela fome gravíssima naquele período? Por que Deus pode permitir sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, uma dificuldade continuada? Será por quê? Eu quero chamar a atenção a algumas coisas que Deus fez no meio dessa fome gravíssima, que Deus agiu. Hoje, uma segunda-feira como essa aqui, irmãos, esse tempo cheio igual está agora, certamente há irmãos que vieram para cá depois de um dia de trabalho, alguns passaram um dia em casa e vieram para cá hoje, pastor, e estão passando por muita luta. Com certeza há famílias nossas aqui que podem estar passando por muitas lutas. Irmãos, a fome continuava gravíssima. E daí? E daí, meus irmãos, que no meio de uma fome gravíssima, quando o problema permanece, quando o problema persevera, Deus usa a crise para criar oportunidades. Oportunidades de quê? Oportunidades, por exemplo, de desenvolver a humildade. Humildade. Você sabe que às vezes, quando tudo está às mil maravilhas, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, às vezes, quando está tudo assim, o orgulho, a independência, o sentimento de superioridade bate no coração de uma pessoa, bate no coração de uma família, bate no coração de uma igreja, bate no coração, meu irmão, do ser humano. Quando tudo está muito bem, nós temos que ter cuidado. Agora, irmãos, às vezes Deus permite que uma coisa difícil ocorra
que uma coisa difícil aconteça para desenvolver a humildade. Os irmãos de José, os filhos de Jacó, aquela família estava tomada, meu irmão e minha irmã, aquela família estava tomada por um sentimento de independência, uma desobediência dos filhos, um sentimento de superioridade. Aqueles filhos de Jacó foram muito atrevidos com o pai, foram muito sem consideração com o irmão, venderam o irmão, mentiram para o pai. Eles eram juízes deles mesmos, definiam o que ia acontecer, o que podia e o que não podia. Eles eram senhores deles mesmos. Mas, meu irmão, quando vem a fome, eles têm que ir no Egito. Quando vem a fome de novo, a fome permanece, eles têm que voltar no Egito. E aquela situação de retorno ao Egito fez com que, no texto de Gênesis para diante, nós vamos vendo que eles têm que chegar no Egito e se ajoelharem diante de José. Depois eles vão conversar com José. Eles dizem assim: nosso pai, teu servo, nós somos todos teus servos. Eles aprenderam a dobrar os joelhos. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja vivendo algum período de dificuldade, de luta, e Deus quer ensinar a você, a sua casa, a sua família, um pouco mais sobre humildade. No que se refere à família, estamos todos com os topetes muito altos, estamos todos com os narizes muito empinados. Nós entramos dentro de uma casa hoje, é difícil entender quem ali tem espírito de serviço. Quem ali? Porque as crianças, elas mandam mesmo. Cerca de 25 a 30% que uma família consome é determinado pelo gosto das crianças. Eu mesmo lá em casa tenho duas crianças, uma de 7 e um de 3 anos. Nós temos duas televisões, uma televisão na sala e uma televisão no meu quarto, quarto da minha esposa. Irmãos, eu mesmo lá em casa quase não tenho chance de ver televisão. Porque se vai na televisão na sala, uma criança quer uma coisa, se vai na outra, tem outra criança lá querendo outra coisa. A gente chega numa, quando você é pai e mãe, você começa a morrer para você mesmo. Não é verdade? Seus gostos começam todos a ficar lá para trás. Quem aqui é bisavô? Levanta a mão. É isso aí. Esses alcançaram o doutorado. Pai é bacharel. Avô é mestre. Bisavô é doutorado. É doutor. Esses não estão mais preocupados com eles há muito tempo. Estão vivendo para os outros há muitos anos. Não é verdade? As crianças estão ali. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Adolescente, então, só o poder do sangue. Adolescente, estão todos doutores em todas as coisas, em todas as ciências do mundo inteiro. Adolescente sabe tudo. Adolescente sabe tudo. Adolescente entende de moda. Adolescente entende de estética. Adolescente entende de carro. Entende de iPhone. Entende de tudo quanto é negócio de WhatsApp, de Facebook. Entende tudo quanto é tecnologia. Eu conversava com um avô ontem e ele me fez rir demais, porque trata-se de um homem muito inteligente. Ele está idoso, ele tem algumas bisnetas já, mas muito inteligente mesmo. Pastor Irlande. E o pastor Irlande me contou que uma bisnetinha dele pegou um celular e disse, ele pegou o celular na mão dele e disse assim: deixa comigo aqui, vovô, que o senhor não sabe nada. Aí uma outra bisnetinha chegou e ele disse assim: olha bem, o que a fulana falou?
pegou o celular da minha mão e disse para mim que eu não sei de nada. E aí a outra bisnetinha falou assim, e ela falou a verdade. Então, meu irmão, adolescente sabe de tudo, do mundo todo. Jovem também não é brincadeira. E se for para a faculdade, aí... ele pisou na faculdade, ela pisou na faculdade, ela está estudando. Um rapaz frequentava a nossa igreja e passou no vestibular. Que desgraça para a vida dele. Ele chegou numa aula daquelas lá e um professor começou a discorrer sobre Karl Marx. E a dizer sobre a literatura de Karl Marx e tal, a ideologia, não sei o que. Ele ficou tão assim encantado com aquilo que ele pegou e deixou a igreja, não foi mais. Quando alguém procurou, ele respondeu que ele agora estava fazendo umas leituras que eram diferentes das leituras da igreja, e as leituras. Eu acho que ele pensa que nós, da igreja, nunca tivemos nenhuma leitura. Ele acha que ele é o único que leu aquilo lá, que ninguém mais leu. Nossos professores, pastor, não leram, nós também não lemos. E nós não, nós nada. E só quem pensa, irmãos, depois uma moça casa. E aí ela talvez vai viver a tentação de mostrar para o marido dela que ela está em pé de igualdade. E o marido, por sua vez, quer mostrar que ele é o homem da casa. Ou seja, nós chegamos numa casa que estão todos querendo mandar. A criança dizendo, é meu, é meu, é meu. O adolescente que sabe de tudo. O jovem também. E ninguém precisa me falar sobre nada, me proibir de nada, porque eu vou viver. A mãe daquela casa dizendo, eu sou mulher moderna. E o homem dizendo, eu sou o homem da casa. Eu quero saber, onde é que estão os servos dessa casa? Porque, meus irmãos, uma casa se faz com servos. É igual a igreja, meus irmãos. Igreja funciona, a igreja acontece por causa dos servos. Aconteceu uma coisa interessante outro dia lá na igreja. Reuniram-se lá para ajudar um irmão que necessita. E alguém começou a fazer uma lista. Começou a fazer uma lista. Você pode dar quanto para ajudar a gente fazer isso assim? Aí não deu 50, não deu 100, não deu 200. Teve um outro lá que deu 300. Vários dando 50, 30, 40. O irmão da igreja chegou perto de um outro. Disse assim, você pode ajudar também? Ele perguntou, deixa eu ver a lista aí. Irmãos, interessante. Algumas coisas ficam até meio num tom de piada, mas o negócio é tão sério. O irmão falou com outro assim, deixa eu ver quanto é que o pastor dele. Irmãos, esse tipo de gente não constrói nada em igreja. Não constrói nada em igreja. Sabe quem constrói igreja? São pessoas que estão com outro espírito. É outro sentimento. Ele não está focado nisso. Ele está pensando em como eu vou ajudar, como eu vou colaborar. Muita coisa difícil Deus pode estar permitindo na sua vida, na sua família, para lhe dar um pouco mais de humildade. Um pai de 3 jovens falou comigo, é um pastor. Ele disse a mim assim, olha, a experiência de criar esses 3 filhos foi uma experiência muito linda. Agora, se eu tivesse sido pai só do fulano, eu hoje ia ser um pai muito orgulhoso, muito soberbo. E ele explicou, ele disse, esse meu filho fulano de tal, sempre foi bom na igreja. O povo da igreja todo gosta dele, ele sempre se deu bem com o povo da igreja. Como é que se refere a isso tudo? Sempre estudou sozinho. A gente às vezes estava em algum lugar e dizia assim, vamos embora. Por quê? Porque quer fazer tarefa de casa, que só vai ficar tarde.
situações apavorantes. Sempre uma coisa controlada, depois foi estudar, estudou na faculdade, formou, casou com uma menina ótima. É um filho que nunca deu trabalho. Se eu tivesse tido aquele filho só, eu hoje talvez seria um pai soberbo. Eu olharia para os outros pais da igreja que têm dificuldade com os filhos e eu diria assim: eu soube criar. Eu soube criar. Porque depende muito da criação, do exemplo. Aí ele diz: mas eu não fui pai só. Eu fui pai do fulano de tal. Ah, esse. Aí ele me narrou como foi aquele filho, na igreja, na escola, com relação a namoro. Ele namorou todas as moças que ele pôde. Irmãos, agora note bem uma coisa. Ele diz assim para mim: hoje, quando eu vejo os dois crentes na igreja, eu sei que foi pura graça de Deus, porque eu não teria condições de fazer com que aquele ali entrasse na linha de jeito nenhum. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu acho muito engraçado, irmãos, a gente olha às vezes para um casal e alguém diz assim: ô, você casou bem, hein, fulano? Aí o fulano vai dizer assim: mas eu soube escolher. Soube nada, meu irmão. Você não soube escolher, foi nada. Você, quando namorou aquela outra, ficou apaixonadíssimo por ela. E você não casou com ela, sabe por quê? Porque ela não te quis. Ela não te quis. E hoje, quando o povo diz que você namorou com ela, você diz assim: não, mas foi coisa rápida. Não foi não, você ficou louco para casar com ela, não casou porque ela não quis. Você teria casado errado. Mas Deus, na sua misericórdia, fez aquilo. Irmãos, às vezes, um pouco de dificuldade nos torna mais unidos. Agora, uma outra questão que eu aprendo aqui com o irmão, sobre esse período de fome gravíssima na terra, é que nesta hora, meu irmão, Deus usa aquela dificuldade para ressignificar o passado, para dar um novo sentido ao passado. Aqueles irmãos que lançaram José na cova e depois o venderam, eles agora voltam para o Egito e José se dá a conhecer a eles. Eles têm que olhar nos olhos de José, e eles eram sabedores de tudo que fizeram com José. E agora José diz a eles: vocês fiquem tranquilos. Meus irmãos, as coisas que estão no passado, nós cantamos aqui: quero voltar ao primeiro amor. Muita coisa ficou para trás, e aí a vida foi seguindo, foram ocorrendo dificuldades, e nossa vida às vezes vai querendo deixar para trás algumas coisas que ocorreram que não foram boas. Nós temos que deixar mesmo, mas temos que deixar, meus irmãos, dando um novo significado ao passado. Quando José encontra seus irmãos, eles olham para José pensando que José iria agora se vingar, mas José diz assim: não foram vocês que me trouxeram para cá, foi o Senhor Deus. E Deus tinha um propósito no meio de tudo isso. Deus tinha uma intenção, um projeto. O plano de Deus era salvar vidas através da minha vida. Meus irmãos, no meio das dificuldades, nós temos que olhar para as nossas dores e saber e ver e enxergar a soberania de Deus sobre nossas vidas, e que Deus tem nos guiado. Deus me guiou até aqui, meus irmãos, disse José. Não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Deus usou as circunstâncias para moldar meu caráter. Deus usou as circunstâncias para me fazer vir até aqui. E agora Deus se exaltado. E irmão e irmã, nada tem acontecido na sua vida que não seja debaixo da orientação e da direção e da visão e do dedo do Senhor. Nada. Às vezes nós olhamos para uma situação assim, irmãos, e pensamos: como é que isso pode ter acontecido? Mas daqui a pouco nós vamos ver que aquilo se tornou uma bênção, porque Deus pode reverter a maldição. Pensa, Deus pode.
aquele fato tão estranho e Deus tomar aquele fato e converter aquilo numa grande bênção. A fome continuava rigorosíssima, gravíssima na terra, e Deus estava usando a fome para fazer com que os irmãos de José reencontrassem com ele. Mas, meu irmão, por fim, há uma outra questão aqui que eu acho muito legal. Aquela fome possibilitou que os irmãos voltassem lá. E os irmãos sabem da história. José disse para os irmãos dele: vocês só voltem aqui, vocês têm mais algum irmão? Aí eles disseram: tem mais um caçula. E ele pensou: esse eu não conheci, porque quando eu saí de lá eu era caçula. Então ele disse para os irmãos: vocês só voltem aqui se trouxerem o irmão caçula. E eles levam Benjamim de volta com eles. Quando eles chegam lá, irmão, descobrem que José é o governador do Egito. José diz assim: agora vamos lá, o pai de vocês é vivo? É vivo. Meu pai está vivo? Tragam meu pai para cá. Irmãos, é aí que eu acho uma parte linda da história. Eu fico imaginando isso. Jacó, um amigo meu, levou a filha da pediatra. E quando chegou lá, disse para o pediatra assim: para a pediatra. Não, é porque nós achamos que tem que dar mais alguma coisa aí para essa criança dormir, porque a criança não está dormindo. E olha, doutor, é que nós também não dormimos. Aí a doutora disse assim: mas o papai ou a mamãe, quem é que disse que o pai dorme direito? Quem é que disse que pai dorme? Quando a mulher está grávida, eu já vi lá na igreja, está aproximando os dias de dar à luz. Aí o que o pessoal fala? Aproveita para dormir. Aproveita para dormir agora. Porque depois que nasce, você não dorme porque está com cólica. Não nasce, não dorme porque tem que trocar a fralda. Não dorme porque tem que mamar. Depois não dorme porque não sei o quê. Depois que fica jovem, não dorme porque ainda não chegou o filho em casa que estava na rua. Depois que casa, não dorme porque você fica com medo do casamento dele acabar. Depois não dorme porque... Irmãos, dormiu. Agora eu estou assim, pastor. Quando uma pessoa está dormindo no culto, eu já nem ligo mais. Estou dizendo para os irmãos com sinceridade, sendo sincero. Eu, quando era pastor novinho, ficava achando, ficava bravo. Eu fui num culto que o pastor disse assim: bravo, mas bravo, hipócritas. Na hora que tem que ficar vendo televisão, está todo mundo acordado. Agora aqui para louvar o Senhor, estão dormindo. Acorda aí, irmão. Irmãos, eu já não estou olhando a vida desse jeito mais. Eu não. Quando o crente está dormindo no culto, sabe o que eu penso? Esse aí é fiel. Esse é esforçado. Eu não acho que é relaxado. Ah, a pessoa relaxa, está dormindo. Eu não penso não. Eu penso assim: esse aí estava cansado, trabalhou o dia inteiro. Mesmo assim ainda veio do culto. Mesmo assim ainda veio do culto. Esse está querendo buscar mesmo a Deus. Mas se fosse relapso, tinha ficado ali em casa dormindo. Esse veio dormir na igreja. Eu prefiro que durma na igreja do que fique dormindo na fora. Porque fica acordado lá fora, quer dizer. Eu acho muito melhor. Pode dormir. Agora tem umas convocações lá na igreja. Venha dormir na igreja. Vem aqui. Porque, meus irmãos, eu acredito que até durante o sono Deus fala a alma da gente. É verdade. Eu era adolescente, escutei um pastor e depois eu nunca mais esqueci aquilo. Eu era adolescente e um pastor orou assim: Senhor, veja como as coisas ficam na memória, né? Eu me lembro que era um pastor de voz grave. Ele orou e disse assim: Senhor, e que agora despeça-nos uns dos outros, mas não da tua presença. Dá-nos uma noite como a do salmista, que todos nós possamos dizer:
em paz me deitarei, e em paz dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, e que até mesmo durante o sono, o teu Espírito ministre aos nossos corações. Irmãos, eu acho que Deus trabalha na alma do nosso espírito até durante o sono. Sinceramente. Então eu acho que já que Deus está trabalhando durante o sono, é bom porque a pessoa pode captar alguma coisa longe. Jacó estava numa fase, meus irmãos, que ele estava lá de noite, pensando, e os meus filhos? Será que eles voltam amanhã? Será mais quantos dias? Acordava cedo, devia ficar olhando de longe, as vistas cansadas, não tinha óculos naquele tempo, ficava firmando os olhos. Por volta do meio-dia, eles falavam a viração do dia, ficava lá tentando ver se vinha alguém. Será que voltam todos? Oh meu Deus, que voltem todos vivos. No finzinho da tarde, será que meus filhos conseguem chegar hoje antes da noite? E nada. Mas um dia, meu irmão, vem um grupo de longe, e ele pode ter pedido alguém para contar. Vocês estão vendo quantos lá? Quantos? E alguém olhando de longe pode ter dizer, não, eu acho que aquele é Simeão. Simeão está lá. Não, perto dele lá está Rubem. Rubem está voltando, Rubem está vindo. Aí o outro diz, aquele é o outro, aquele é o outro, aquele é o outro. Irmãos, e a alegria vai enchendo o coração de Jacó. Mas Jacó não imaginava a notícia que ia chegar. Meus irmãos, quando os filhos voltam, eles disseram assim: pai, José está vivo. Quando disseram José está vivo, ele é o governador do Egito e ele espera por nós. Irmão, Jacó fica em pé e diz assim: meu filho José está vivo, vou ter com ele. E aí, meu irmão, ele faz uma mudança na vida, numa fase da vida que é difícil de mudar. Quanto mais o tempo passa, mais você se apega à sua cama, ao seu colchão, ao seu quarto. Tem gente aqui que se fizer uma viagem de 3, 4 dias, meus irmãos, me perdoa a liberdade, pastor, até o intestino para de funcionar nessa viagem. Não dorme direito, nada direito. Por quê, meus irmãos? Por causa da mudança. Não dorme no outro colchão. Aqui está muito barulhento, aqui tem mosquito. Mas lá em casa também, mamãe, na sua casa também tem mosquito. Mas os demais eu já me acostumei. Aqui deve ser diferente. Irmãos, agora Jacó faz uma mudança extraordinária na vida dele. Sabe por quê? Porque no meio da crise, Deus pode ter uma surpresa nova para você e para sua família. É isso, uma coisa nova. Eu gosto, meus irmãos, de olhar e imaginar assim: Deus ainda vai dar muita surpresa boa para a minha vida, para a vida da minha igreja, para a vida da minha vida. Jacó já está idoso, mas Deus tem sempre algo novo para nós. Eu quero concluir contando para vocês uma experiência que eu e minha esposa passamos. Nós tivemos uma fase, nós vivemos uma situação difícil, ligada a pessoas para nos ajudarem. Minha esposa trabalha fora, eu saio também todos os dias praticamente cedo, volto tarde. Hoje mesmo, minha filha tem prova amanhã. Agora está lá, não sei como é que vai fazer lá. Minha esposa provavelmente ou chegou em casa agora, se não vai chegar ainda, mas é por essa hora. Então nós temos necessidade de uma pessoa de Deus na nossa casa. Nós não precisamos de empregado. Nós não queremos empregado, porque empregada não basta.
nós precisamos que Deus levante um anjo. O meu caso e da minha esposa é assim. Nós precisamos de um anjo. Nós precisamos de uma pessoa que seja como se fosse da família, para nos ajudar a educar os nossos filhos. Porque uma pessoa lá só para limpar copo, não adianta. A vida exige mais do que isso. E se tem alguma babá aqui conosco, eu queria dizer uma coisa: você deve levar muito a sério a sua vida, a sua profissão. Você deve dar muito valor ao que você faz, porque você é um anjo de Deus, uma mão de Deus numa família, numa vida. Você não está lá só para fazer aquilo, não, é muito mais. Mas, meus irmãos, nessa fase, uma pessoa fez um comentário muito ruim, um comentário muito desagradável. E eu acredito, irmãos, que a pessoa foi assim usada pelo inimigo. Você sabe que às vezes a pessoa ir na igreja não significa que a pessoa realmente é uma pessoa assim, conduzida pelo Espírito Santo. E aquela pessoa fez um comentário diabólico e falou uma coisa muito desagradável sobre a nossa menina. E fez esse comentário com uma determinada pessoa, e essa pessoa foi e falou comigo com as coisas. Irmãos, tem umas horas na vida que a gente não sabe como nós temos. Quando aquela pessoa nos contou isso, a nossa filha, nossa menininha, estava dentro do quarto da casa e escutou. Você sabe que criança escuta tudo. Só não escuta o pai chamando para escovar dente, para tomar banho, para fazer a tarefa de casa. O resto eles escutam tudo. E a nossa menina escutou lá o que a pessoa contou que a outra falou. Irmãos, na hora, Deus me deu assim aquela presença de Espírito. E eu disse para a pessoa assim: você quer saber de uma coisa, filho? Eu e Cristiane, minha esposa, eu e Cristiane, nós ainda vamos ter muita alegria com a Manuela. A Manuela é uma filha que vai nos dar muita alegria. Irmão, nós escutamos lá dentro do quarto uma vozinha dizendo assim: yes! Agora os irmãos vejam. E você sabe que quando nós falamos as coisas, nós falamos para os outros, mas aquilo que a gente fala tem um efeito muito maior em nós. E quando eu falei aquilo, parece que Deus mesmo me lavou. Porque Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, para a sua vida, para a vida da sua família. Eu queria que você dissesse comigo assim: a minha família ainda vai me dar muita alegria. A minha família. Agora diga assim: a minha igreja ainda vai me dar muita alegria. Se você está do lado do seu marido, do lado da sua esposa, diga para ele, para ela assim: você ainda vai me dar muita alegria. Se você está perto do filho, diga para ele: você ainda vai me dar muita alegria. Se você está perto do seu pai, da sua mãe, diga para o seu pai e sua mãe: você ainda vai me dar muita alegria. Agora eu queria que você dissesse assim: eu ainda vou dar muita alegria à minha igreja. É porque talvez você tenha dado um bocado de dor de cabeça até agora. Agora diga assim: eu ainda vou dar muita alegria à minha família. Eu ainda. Porque apesar das dificuldades, da fome gravíssima, apesar de tudo, foi todo mundo junto para o Egito. Foram todos. Quem vendeu José, quem teve inveja de José, quem teve ira de José, família desse jeito, é a mesma coisa. Um faz uma coisa ali, acontece uma coisa lá, mas vai todo mundo junto para o Egito.
Deus abençoe você. Deus abençoe a nossa igreja aqui. Deus abençoe sua família. E Deus ainda vai usar você para dar muita alegria a essa igreja e a sua família. Quando o pastor vem, quando eu contar para minha esposa que eu preguei até 10 e 4 irmãos, eu vou ter que olhar para ela e pensar: essa mulher ainda vai me dar muita alegria.